Bom, estamos aqui no Simpar 2024 com o professor Miguel Ferreira, da Newbridge, da Universidade, né, do Reino Unido. O professor, fica à vontade para fazer sua apresentação. Obrigado. O meu nome é Tiago Ferreira, sou Senior Lecturer em Smart and Resilient Cities and Structures na UE Bristol, no Reino Unido. E coordeno também um pequeno grupo que trabalha na otimização do desempenho estrutural de edifícios e infraestruturas no nosso departamento. Vamos bater um papo hoje sobre monitoramento e degradação. Em patrimônio histórico, é a expertise do professor, né? Já tem algumas matrizes aí em vários países, não é isso, professor? Sim, é verdade. Nós temos trabalhado fundamentalmente na avaliação e gestão de edifícios históricos em áreas urbanas. E o primeiro passo, quando fazemos esse tipo de análise, é sempre fazer a avaliação do existente. Mas o senhor tem alguns dados das regiões mais degradadas de Portugal, do Reino Unido? Sim, o que nós temos trabalhado em vários países, em várias cidades, e portanto, basicamente o que nós fazemos é desenvolver ferramentas que permitam depois tomar decisões em relação, por exemplo, aos edifícios que devem ser intervencionados e reforçados, e portanto funciona em várias etapas. Na fase inicial será a fase de avaliação, e para isso, naturalmente, usamos inspeção visual, usamos também ensaios quando é necessário. Depois temos a fase de intervenção, quando os edifícios precisam ser intervencionados. Depois, no final, também a fase de monitorização para perceber como é que essas intervenções funcionaram, se foram eficazes, se não foram eficazes. Professor, de acordo com o estudo, qual o país que está mais degradado no patrimônio histórico? É difícil de dizer, não é? Porque os países têm, enfim, o património é muito diferente e também, isto é, tem idades muito distintas, não é? Ou seja, o tipo de património que nós avaliamos, por exemplo, no Reino Unido é muito diferente do tipo de património que Portugal. temos em Portugal, que é muito mais antigo no Reino Unido. E também aqui no Brasil. O processo construtivo é diferente, né? Os materiais são outros também. Sim, os materiais são diferentes, os sistemas estruturais são diferentes, os sistemas construtivos são diferentes e por isso também a forma como nós avaliamos e depois intervimos nos edifícios também é muito diferente, porque tem de ser naturalmente adaptada às especificidades desses edifícios, não é? Professor, então assim, a partir do momento que é diagnosticado que aquele trecho, aquela região, por exemplo, de Portugal, tem uma degradação. Então, a partir dali, qual é o próximo passo? O próximo passo será o nosso tipo de ferramentas são, se quisermos, para fazer triagens a larga escala. Temos uma cidade e queremos perceber nesta cidade quais são as áreas que mais degradadas ou que precisam de intervenção. E o grau de criticidade, no caso. Exatamente. E, portanto, dessa primeira triagem sai, se quisermos, um grupo mais restrito de edifícios e depois esses edifícios terão de ser avaliados com recurso a ferramentas mais detalhadas. Vamos de edifícios individuais ou de quarteirões urbanos, podemos, por exemplo, desenvolver modelos numéricos muito detalhados para perceber qual é o desempenho desses edifícios. E depois, aí está, casa a casa, edifício a edifício, tentamos perceber quais são as soluções de reforço ou de reabilitação que serão mais adequadas para as características específicas daquelas Mas o senhor faz a indicação, é feita a indicação de que tipo de reforço a utilizar naquele Sim, isso mesmo. Identificamos edifícios e também o tipo de reforço a utilizar. Porque o que as nossas ferramentas nos permitem fazer é perceber quais são as fragilidades específicas do edifício. Ok? Imaginando, que é mais fácil de entender, estamos a falar de um edifício que pode ser sujeito a uma ação de uma inundação, de uma cheia. Entende? Okay? Então, para esse edifício, vamos tentar perceber quais são as fragilidades que esses edifícios têm para essa ação em específico e como é que nós podemos reduzir a vulnerabilidade desses edifícios, ou seja, a propensão para eles desenvolverem dano, e para isso temos intervenções específicas para esse tipo de ação e para as características do edifício. Professor, mas qual é o principal método que foi utilizado para reforço lá em Portugal?
Por exemplo, para reforço sísmico, só para mudarmos de ação, algumas das intervenções que temos feito em edifícios foi o reforço das ligações entre os elementos verticais e elementos horizontais, por exemplo, em edifícios antigos. Quando pensamos em edifícios no sul da Europa. Certo, mas uma pergunta. O senhor está falando que foi elementos verticais, pilar, viga e laje, no caso. Foi o mais reforçado, não é isso? Pilar e viga, no caso. O senhor reforçou mais, no Sim, caso. sim. Mas que tipo de reforço? Foi um aumento de seção? Foi um reforço metálico? Foi um reforço de fibra de carbono? Ok. Ou foi outro material? Trabalhamos com reforços metálicos, por exemplo, a aplicação de rebocos armados em alguns edifícios, ou, por exemplo, a aplicação de FRPs em abóbadas de edifícios antigos, ou de FRPs, por exemplo, em ligações de nós, colunas, vigas em edifícios de betão armado. Esse tipo de soluções, são soluções com as quais temos trabalhado em alguns projetos específicos. Entendi, bacana. Então, assim, se nós fôssemos conversar sobre a parte de reabilitação em patrimônio, né, professor? E estender por horas. Mas eu agradeço a participação do professor. Né? Estamos aqui no Simpar 2024. Siga nossas redes sociais, a Ciltec e a Catec. Professor, fica à vontade para concluir a apresentação. Muitíssimo obrigado pelo convite, foi um gosto. Nada que eu agradeço, né? Mais uma vez, siga nossas redes sociais. Muito obrigado.